Que educação que a gente precisa para promover o desenvolvimento do campo? Que educação? Que proposta pedagógica? Que escola? Que organização curricular? Que visão essa educação precisa trabalhar para ajudar o homem do campo a se promover, o homem do campo a ser protagonista do seu próprio desenvolvimento? Então, é um pouco isso. Pode passar. Para iniciar assim um pouco mais animado a nossa fala, eu vou colocar aqui uma frase que a gente sempre usa, o fundador do MEPS, que foi um jesuíta, um padre, que ele sempre gosta muito de dizer isso. Encontrar-se para se conhecer, conhecer-se para caminhar juntos para crescer e crescer para amar-se mais. Isso tem muito a ver com a educação. Acho que a educação tem que, antes de mais nada, formar o ser humano, formar a pessoa, a crescer. Mas não só crescer economicamente, crescer em todos os aspectos. Mas crescer para ser feliz também. E crescer para amar também. O mundo precisa disso. O campo também é um lugar de viver essa realidade. Sim? Pode passar? Para falar da educação do campo, eu preciso falar rapidamente um pouco da história. Porque eu sou quase a minha vida toda dedicada à educação do campo. Eu fui aluno de uma escola família, depois educador, enfim, e até hoje eu estou no MEPS cuidando, desse projeto de educação do campo. A gente precisa fazer um pouquinho uma análise histórica. Um projeto novo de educação do campo, dentro da visão que nós já começamos a falar, ele começou em 1935, pode ir passando, na França. Um grupo de agricultores, junto com um padre, um líder sindical, lá na França, em 1935, esse grupo percebeu que era preciso começar uma educação diferente para os filhos dos agricultores. Porque a educação que até então existia, ela não correspondia com a realidade do jovem e não criava vínculo com a família, com a comunidade e com o espaço rural. Então os jovens estudavam, mas a educação servia como passaporte para o jovem sair do campo para a cidade. E dessa forma o campo ia perdendo a sua força de trabalho, as famílias iam perdendo a sua força de trabalho, ia perdendo conhecimento. Porque aí que é uma coisa importante para a gente registrar. Então começou uma experiência nova lá na França, em 1905, pode ir seguindo. E aí em 1917, então começou a primeira experiência concreta de educação com chamado lá na época de casa familiar. O grupo lá, ele quis até tirar o nome de escola. Vamos fazer desenvolver uma educação numa casa, onde o jovem se sente como se estivesse na casa dele. E começou então uma experiência onde o jovem passava um período naquela casa, que era uma casa paroquial mesmo, e um período em casa, para dizer que o processo de formação, de educação, ele não acontece só na escola. Ele acontece na escola, ele acontece na família, ele acontece no campo, ele acontece nas diferentes realidades. Então começou essa experiência, seguindo, que mais tarde se concretizou numa proposta pedagógica que se chama a pedagogia da alternância. E até hoje, acho que quem já ouviu falar nas escolas famílias aqui, do MEPS, escolas famílias agrícolas, acho que provavelmente tem alguns ex-alunos aqui, lá em Urujetuba tem, hoje o Espírito Santo tem 40 escolas que trabalham com a pedagogia da alternância, 18 são do MEP, tem outros assentamentos, Então, o jovem alterna momento na escola e momento na família, na comunidade, para alternar prática e teoria, no processo contínuo. E aí, então, em 1960, aí eu vou pegar um pouco a fala do Ricardo. Em 1960, nós estávamos vivendo um período ruim aqui no Brasil, muito ruim. E eu me lembro dessa época. Era a época a economia capixaba se baseava exclusivamente na cultura do café. Não sei se uns aqui sabem. O campo, havia muita gente no campo, cuidando do café. E muitas famílias também trabalhavam como colono. Meu pai era um deles.
Aí houve a crise do café. Veio a erradicação dos cafezais, né? Muitos cafezais foram erradicados. O governo pagava, né, para os agricultores arrancar os cafezais. Meu pai arrancou café, muita gente lá. E aí houve uma forte migração dos jovens das famílias para a cidade. Foi a época do processo de desenvolvimento industrial do país. O crescimento das grandes indústrias, São Paulo, crescimento de São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória. Então havia uma saída grande de jovens para os grandes centros urbanos. E o campo ia ficando vazio. As famílias iam se esvaziando. E o campo ia ficando com os velhos. Os filhos saíam, os mais velhos, daí um pouco os pais também saíam, porque não tinha mais força de trabalho. Foi com essa preocupação que em 1960, quando se começou um trabalho aqui em Alfredo Chaves, Conha, Anchieta, junto com os agricultores, para pensar o que poderia se fazer para melhorar essa realidade. Aí, os padres, com as lideranças sindicais, com as lideranças religiosas da época, pensaram, né, em desenvolver um projeto de educação. E esse projeto de educação, que foi pensado, ele se baseava um pouco naquela ideia que tinha começado na França em 1937, que era uma proposta pedagógica que adaptada à realidade do campo, que pudesse fazer com que o jovem estudasse, mas ao mesmo tempo permanecesse no seu espaço de trabalho, de vida. E aí começou, em 1969, a primeira escola família agrícola, criada pelo MEPES, em Olivânia, no município de Anchieta. Alguns devem conhecer, né? Lá está até hoje a escola funcionando. Seguindo, vou passar rápido. Aí a realidade que o Picalho colocou, e eu vou reforçar alguns pontos, naquela época, era o quê? Havia incentivos, antes disso ainda, bem antes, aquela região, aí de Conha, Alfredo Chaves, era uma região de forte migração italiana. Muitos, né, no passado, nós sabemos, a Itália viveu uma crise lá econômica grave por guerra, doenças, e muitas pessoas lá, devido a isso, vieram para o Brasil, e muitos deles aqui no Espírito Santo. Então, a região é habitada por descendentes, né, por imigrantes italianos. Havia também um movimento renovador da igreja, que discutia a questão de uma igreja mais aberta, de uma igreja não apenas que cuidasse da alma, mas que cuidasse também da vida das pessoas, né? Das condições das pessoas. Isso ajudou aquele grupo a começar a pensar o projeto de educação. E aí, havia também, na época, uma crescente desvalorização social e cultural da população residente do campo. Já disse um pouco isso. O homem do campo estava desanimado, sem políticas, o Picalho falou, sem alternativas. Os jovens faziam o que no campo? Sem estudo. Era uma situação caótica. Eu vivi essa experiência e posso falar para você. Eu só estudei, continuei os estudos, porque na época teve a escola família agrícola. Porque senão eu teria parado também com muitos jovens. Né? Ou teria ido para São Paulo ou Rio de Janeiro. Essa é uma realidade concreta. Aí eu já falei, a crise financeira, né? Pode passar. Desta forma, então, a partir do trabalho do MEPES, surge a primeira escola família agrícola, eu já disse, em 1969, e posteriormente foram criadas outras escolas em Alfredo Chaves, Rio Novo do Sul, Campinho de Conha, depois para o norte do estado, e a partir desse trabalho que o MEPES começou a desenvolver com as escolas famílias, com uma proposta adequada da educação do campo, essa proposta começou a se expandir também para outros estados, para outras regiões do país, que adota a pedagogia de alternância nesse processo de educação do campo, em 19 estados. Podemos seguir? Aí uma foto de quanto? Bom, aí
não precisa passar, é o que é o MEP, né? Uma instituição não governamental, o MEP, esse que eu estou falando, o Movimento de Educação, é uma ONG, né? Sem fins lucrativos, que trabalha com educação, saúde e ação social. Pode passar rápido? Então, aí eu vou começar agora a entrar no tema propriamente dito. Nós falamos um pouco da pedagogia da alternância, do MEP, para dizer, viu, Fábio? Fábio, nós estamos aqui dizendo que no Espírito Santo, a educação do campo, ela começou, podemos dizer assim, com o trabalho das escolas famílias agrícolas. Antes nós tínhamos escolas que nós chamamos de escolas rurais, muito com a visão rural. Depois eu vou falar um pouco mais disso. Mas uma proposta pedagógica, uma escola que respeita a cultura do homem do campo, que valoriza a história, que integra, que vincula. Nós podemos dizer, com o projeto das escolas famílias agrícolas. E aí, a nível nacional, a partir da boa experiência do Espírito Santo e de outros estados, em 1998 tivemos a primeira Conferência Nacional de Educação do Campo, onde se debateu muito sobre o que é essa educação do campo. Foi aí que se definiu do campo também. Até então, esse termo não estava muito bem claro. Aí se começou a pensar que o campo, por que campo? Alguém poderia me dizer por que a gente está usando qual a diferença do rural para o campo? Alguém poderia me ajudar? Que diferença a gente vê nessas duas? Quando falamos do campo, nós estamos referindo a quê? Campo. E quando nós falamos de rural, que diferença tem? Campo vem de quê? Camponês. Campo vem, quando nós falamos campo, nós estamos entendendo esse espaço como todos os seus elementos: cultura, história, produção, vida, lazer. Nós estamos entendendo esse campo como um espaço de vida, lugar de viver, é tudo isso. E rural tinha mais um conceito de produção, ele já falou aqui, conceito de produzir. O rural, quando nós falamos, o conceito rural, ele dá assim a entender que é um lugar apenas de produzir. O campo, a expressão campo, dá essa dimensão maior do que é o campo. Então tivemos a conferência, a primeira, depois inaugurou uma nova referência de debate sobre a educação do campo, contrapondo, já estou dizendo aí, a educação rural ou a educação para o meio rural. Se falava muito de educação para o meio rural. E a educação do campo a educação do campo, que é construída junto com todos os seus viventes do campo, os sujeitos do campo. Diferente. Vamos para frente? A educação do campo, então, é um conceito cunhado com a preocupação de se delimitar um território teórico. Nosso pensamento é defender o direito que a população tem de pensar o mundo a partir do lugar onde ela vive. Ou seja, da terra que pisa, ou melhor ainda, desde a sua realidade. Esse é o conceito de campo, conceito de educação do campo. Uma educação que respeita os valores, a cultura, que integra todo esse conjunto. Assim, a educação tem que ser no e do campo. E aí, no é o quê? No campo. O povo tem direito de ser educado no lugar onde vive. Por isso, no campo. E aí vem um elemento importante de reflexão para os gestores. Nós temos que nos preocupar com isso. É muito importante, é fundamental. Os grandes teóricos da educação, os pensadores da educação, diz que a escola não é o único lugar de se aprender. Se a escola não é o único lugar de se aprender, e isso está provado, então é fundamental que as pessoas estudam no lugar onde vivem. Porque todas aqueles
o conjunto de atividades que envolvem o campo são elementos importantes no processo de formação do jovem. A feira, a festa, a produção, a dança, a música. Tudo isso tem que ser considerado um processo de formação integral das pessoas, vamos falar mais adiante. Tá certo? E aí vem por que do campo? Porque o povo tem direito a uma educação pensada desde o lugar e com a sua participação, vinculada à sua cultura e às suas necessidades humanas e sociais. Por isso, do campo. E aí a gente coloca um outro elemento para os gestores, para as pessoas que trabalham em educação, a importância de que o processo educativo de um jovem, de uma pessoa, de um adulto, que seja, ele tem que ser de forma desenvolvida, de forma participativa. O jovem não aprende só com o professor. Isso que se acreditava no passado. O jovem, o estudante, ele aprende com o outro jovem, com o colega dele, ele aprende com o educador, sim, e ele aprende com os pais, com os irmãos, com a família, com a comunidade. E aí vem o conceito, então, de pedagogia da alternância. Esse era o conceito da educação do passado, da educação do passado. E a educação do campo, com a pedagogia da alternância, vem tentando recuperar esse passado que já a gente entende que não responde mais ao processo de educação. Ok? Vamos em frente? Então, a educação do campo, ela quase que, já comecei a dizer, ela também tenta desconstruir alguns conceitos que nós temos. Alguma coisa que ficou marcada, que nós vemos ao longo da história. Um deles que o Ricardo já falou, que a educação, até um determinado momento, ela trabalhou muito na visão urbana. O currículo no campo era o mesmo da cidade. E preparavam as pessoas para dizer, olha, se você não passar o final do ano, você vai puxar cabo de enxada. Tinha muito essa expressão. A minha professora no primário dizia isso para mim. Entendeu? Então, tirar essa visão urbano-cêntrica, quer dizer, a educação voltada para a realidade urbana, né? Depois, a relação hierárquica que há entre campo e cidade. O campo não é tão, o rural não é tão rural como nós imaginamos. Tem um livro bom nisso aí, do Eli da Veiga, né? Da Brasília, que ele diz, o campo não o rural não é tão rural como a gente imagina. A gente vê 50 metros de rua, já diz que é urbano, mas isso o IBGE faz isso dentro de um critério bem antigo para classificar o que é espaço urbano e o que é espaço rural. Mas as pequenas cidades, as pequenas vilas, elas estão inseridas no contexto do campo e do rural. Aqui a economia, tirando um pouco o granito, né? Agrícola, a maioria dos municípios, né? A economia, basicamente, ela é do campo. Então, o campo enquanto local, tirar essa ideia de que o campo, que o rural é lugar de atraso, é lugar do caipira. Temos que superar isso. O campo é lugar de gente que tem conhecimento também. O campo é lugar de gente que sabe fazer. Temos que quebrar essa ideia de que o bom está na cidade e que o ruim está no campo. Essa educação do campo que nós defendemos é porque tirar essa ideia, porque isso nos prejudica. Isso nos prejudica. O jovem do campo não tem que ter medo de ser jovem do campo. Ele tem que bater no peito. Não é isso? Então essa é um pouco a ideia dessa proposta. Campo somente como espaço de produção. O campo não é só espaço de produção. O Ricardo já falou e eu estou reafirmando. O campo tem um mundo de possibilidades, turismo, história, cultura, produção, de lazer. O campo é um lugar de se viver. E até muito tempo parece que se esqueceu de que o campo é lugar de se viver. Parecia que o campo é um lugar só de produção e que lugar de viver era na cidade. Isso que a gente precisa desmistificar. Ok? Passando? Então vamos, pode dar um toque mais aí. Eu vou ter calma, agora vai ser um pouco polêmico aqui com o Ricardo, mas
Depois nós nos acertamos. Pode ir clicando aí que vai aparecer mais. Nós estamos tentando agora mostrar aqui. Pode ir. Vamos passar, tem várias coisas aí. Vou colocar ela no tudo aí, que assim fica um quadro bonito, né? Dá para ler? Acho que não, né? Então, nós estamos tentando aqui dizer o seguinte. Olha aqui. Estão vendo aqui uma linha no meio? Nós estamos tentando colocar assim. Na parte de cima lá, educação de quê? Do campo, né? E a parte de baixo aqui, educação do meio rural. E lá, o campo. E qual é a concepção de educação que nós estamos trazendo para cá? Vamos tentar ver se a gente entende isso aqui. Quando nós falamos de educação do campo, vamos começar de baixo, acho que é melhor. Quando nós estamos falando de educação do meio rural, nós estamos, olha bem o que do passado, qual é a compreensão de quando nós falamos de educação do meio rural. Começando aqui no canto, depois no, né? Tem também. Associa a situação de precariedade atrasada com pouca qualidade. Essa é uma ideia. Depois, do outro lado, considera que o modo de vida do camponês está em processo de extinção. Eu queria chamar aqui uma atenção para isso. Não está não. Tem muita gente apostando que o campo vai ficar sem ninguém. Não está não. Nós temos que acreditar que o campo sempre vai ter gente. E tem muita gente no campo. É preciso, e a educação tem um papel importante nisso. Direcionar para uma forma. Depois vamos botar. Vamos lá. Direciona para uma formação pragmática e considera um sujeito que não sabe. Precisa saber para deixar de ser. Precisa saber para deixar de ser. Precisa saber para deixar de ser bia, para deixar de ser campo, para deixar de ser isso, para deixar de ser aquilo. É a máxima. Depois, se encerra em si mesmo e no espaço da escola. A escola é o único espaço de aprendizagem na educação rural. Não considera os outros espaços, os outros processos. E estudar para sair do campo, ou de sair do campo para estudar. É o conceito. Saberes selecionados por especialistas de currículo que representam os interesses da classe dominante. Como nós estudamos agronomia, o nosso orçamento vinha muito dos Estados Unidos. A Revolução Verde, os grandes professores eram de lá, né? Depois veio Monsanto, veio fora, né? Espaços das políticas compensatórias e paliativas. Bom, isso é um pouco o conceito de educação rural. Agora vamos para a educação do campo, ver se nós conseguimos ver a diferença. Olha bem, a vida acontece de múltiplas e diferentes formas. Então, já parte do princípio de que o sujeito do campo, ele está integrado, associado a diferentes formas de viver. Não é único. Ele relaciona com um monte de coisa. Considera o conhecimento, olha, a educação do campo, considera o conhecimento ser importante e as experiências de suas famílias. Porque quem sabe mais? É só quem estuda? E a experiência não conta? O que é educação então? Educação nada mais é do que uma troca de experiência. Daquele que sabe, com o outro que sabe, e daquele que tem um conhecimento novo, com o outro que também tem. Isso é a troca, isso que é educação. Por isso que a pedagogia da alternância, que é uma proposta de educação no campo, ela trabalha exatamente esse conceito, de que no processo de educação, todo mundo aprende e todo mundo ensina. É verdade, Fábio? Você vai falando alguma coisa aí, você foi professor de pedagogia da alternância, aí tem outra aqui. Estou meio assim, pode levantar o dedo, se não concordar, viu? A conquista do acesso. Bom, aí tem outras coisas que já dá. Aí vem a estratégia de construção de outro projeto de sociedade e desenvolvimento. Pensa num outro projeto de sociedade, a não ser aquele voltado para o interesse do capital, do grande capital.
pensa num outro projeto de sociedade, num outro projeto de agricultura sustentável. Entendeu? É uma nova visão. Tem caráter emancipatório, a educação do campo. Território dinâmico e de possibilidades. E por fim, aí tem outros, produzem novas condições de existência. Bom, então, aqui nós estamos colocando um tema bom para debate, que é mostrar a diferença entre uma educação rural e uma educação do campo. E aqui, nós podemos debater muito sobre isso, eu coloco uma questão assim para nós refletirmos. Nós precisamos pensar mais sobre a educação do campo. Precisamos investir mais na educação do campo, porque tem muitas escolas fechando, pequenas escolas. E se nós não ajudarmos aos jovens do campo a estudarem no campo e depois, por opção, permanecerem no campo, nós estamos preparando um futuro que nós não sabemos qual vai ser. Nós estamos preparando um futuro que a gente não sabe qual vai ser. Algumas ideias a gente tem. Uma a gente sabe, o campo se esvaziando, a monocultura sumindo seu papel, processo de degradação cada vez mais, e aí vem muitas coisas para refletir. A nossa região, ela é formada de agricultores, na sua maioria, agricultores familiares, né? E que é a família que cuida das atividades. Então é importante que os filhos estejam também. Vamos em frente, estou falando muito, né? Pode ter visto se quiserem. Pode passar? Então, a escola do campo não se pauta no objetivo de fixação. Já falando aqui, né? Não é para fixar os jovens, tem que fixar a estaca. O que faz aí do sujeito do campo? Pois a escola do campo deve se consubstanciar em um espaço e tempo que fomenta a autonomia. Por isso, que tem a pedagogia da alternância que trabalha o espaço de tempo escola, que se chama de tempo escola e de tempo comunidade. Dois espaços de formação que se integram. E aí a família participa com sua experiência da formação dos jovens, trocando experiência. Vamos em frente? Vou passar um pouco mais rápido aqui. Pegou tempo ainda, só revisando, hein? Contra a lógica, pode estar mais no clipe aí. Mais outro? Vou ler rápido. Então, aqui eu estou trazendo algumas questões que podem ser polêmicas, mas eu preciso colocar. Eu estou falando da educação do campo, e que está se consolidando. O Espírito Santo hoje tem uma educação do campo bem evoluída. Tem muitos projetos, muitas escolas. O Espírito Santo hoje é um dos estados que tem talvez um dos melhores programas de educação do campo do país. E a gente vê com tristeza, então, as escolas fechando, aí nós vamos ter que começar a pensar, né, o que podemos fazer. Bom, a educação do campo surge. Ela surge para fazer o quê? Para trabalhar toda uma lógica e um modelo de desenvolvimento gerador de assimetrias sociais, políticas e econômicas construídas historicamente. Ela surge com essa lógica. Ela surge com o entendimento que o campo comporta uma diversidade de agroecossistemas, né? Uma diversidade enorme de agroecossistemas. Etnias, culturas, relações sociais, padrões tecnológicos, formas de organização social e política. Esse é o campo. Esse é o campo. Necessidade de fortalecer uma realidade pautada pela agricultura familiar, camponesa. Se contrapõe ao discurso hegemônico da modernização pela urbanização e pelo agronegócio. Merece também reflexão sobre essas questões que estão sendo colocadas. Então, vamos em frente. Não, pode dar um pouco interessante. Contraria aos fundamentos e princípios da pedagogia moderna, que é neutralidade, formalidade abstrata e de universalidade.
A educação do campo trabalha com outra lógica. Essa é uma lógica que a gente está tentando mostrar que para o campo isso não funciona. Vamos? E aí vai passar só o sujeito do campo. E aí vem então um quadro que a gente tenta falar, nós temos um campo da disputa então. A educação rural contrapondo com a educação do campo. E aí, só para ajudar um pouquinho, a educação rural, ela a linha auxiliar na implantação de agriculturas subordinadas aos interesses do capital. Isso estou falando também historicamente, né? Historicamente. A educação do campo é o reconhecimento de direito dos povos do campo à educação, emancipação dos camponeses. Aí você coloca, a educação do campo também é colocada no campo do direito. O homem do campo tem direito de educação, de educar seus filhos em escolas boas, com pedagogias apropriadas. Essa que é a ideia. E a pedagogia da alternância, ela vem então tentar desenvolver essa concepção da educação do campo, que é concepções hegemônicas e contra-hegemônicas da aprendizagem. Não ser uma coisa unilateral, mas uma coisa que trabalha a diversidade cultural, histórica, técnica. Enfim, implica estabelecer uma relação dinâmica, dialética e dialógica entre o contexto histórico, social, político e cultural e o currículo como um todo, concebido como um processo em constante construção, que se faz e se refaz a partir das mudanças da realidade, a partir dos novos desafios. Essa é a educação do campo, não aquela coisa estática, produzida no gabinete, para todos, o mesmo currículo, a mesma carga horária, pensando que todos os sujeitos são iguais. Não. Vamos? E aí então vem um pouquinho o esquema de como se estrutura uma educação com a pedagogia da alternância. Você tem 4 eixos, né? Dois eixos, ou 4 pilares, podemos dizer assim. 2 deles são finalidades e 2 são meio. Nós temos a alternância aqui embaixo, que é essa metodologia de fazer com que o jovem alterna tempo de estudo na escola e o tempo de formação no espaço, comunidade, socioprofissional, e a associação local, que garante a participação efetiva das famílias em todo o processo educativo. Escute com os educadores, né, que daí pode fazer depois, todas as questões da escola, a programação, participação efetiva das famílias. Esses 2 de baixo são meio. Quais finalidades? A formação integral da pessoa, do jovem, do estudante. E para quê? Para promover o desenvolvimento do meio socioeconômico, humano e político também. Ao campo. O que quer dizer isso? Uma pedagogia que respeita a realidade, a cultura, a especificidade do campo, as características do campo, né? Tudo. E apropriada porque ela se constrói a partir disso. Ela se constrói a partir disso. O currículo, o calendário, a participação dos pais. Essa educação do homem do campo. Muito tempo o mundo ficou sem educação do campo. Ele ficou com a educação mais pensada para a cidade do que o campo. Seguimos? Estamos terminando, hein? Falta só umas 30 lâminas aí. Tá? Então aí acho que de que educação estamos falando, né? Nós estamos falando de uma educação como processo de formação humana que atua sobre os meios para a produção da vida. Em primeiro lugar, como está a vida do ser humano, a vida da natureza, a vida da comunidade, a vida do espaço rural. A educação tem que se inserir nisso. Tem que construir vida. Né? Essa compreensão da relação entre educação e formação humana, na análise do campo, aí tu bota a palavra marxista, traz para o debate
trabalho como elemento que diferencia o homem dos demais animais, sendo a educação simultaneamente uma exigência do e para o processo de trabalho, bem como é ela própria um processo de trabalho. A educação também tem que inserir o trabalho, as formas de trabalho, as formas de fazer dentro do processo da aprendizagem. E aí vem essa palavra complicada aí, né? A unilateralidade do ser humano. Eu escrevo quando você fala. Mas isso aqui quer dizer assim, essa palavra quer dizer que a educação do campo não pode trabalhar de forma unilateral. Tem que entender a pessoa como um todo. Como um todo. E ajudar o homem a ter consciência dos seus problemas naquele momento e do problema do espaço onde ele vive no seu tempo. A emancipação humana, a emancipação política e assim por diante. Então, a minha apresentação aqui quer colocar para vocês, para reflexão, para os gestores, para os futuros gestores, para o gestor atual, a importância da educação para o desenvolvimento do campo. E aí nós estamos trazendo para cá que não é qualquer educação que promove o desenvolvimento do campo pensado do jeito que nós colocamos aí. Nós queremos que o homem permaneça no campo, que ele fortaleça a agricultura familiar, que ele valorize todos a sua cultura, a história, todo o espaço. Nós temos que pensar numa educação que respeita isso, que valoriza isso. E é dessa educação que nós estamos falando aqui hoje. Conseguiu? Então aí vou passar, são várias, vai frisando um pouco, já falei. Tá. E aí vem legislação, eu também não vou ficar muito preso a isso. Hoje tem no Brasil e no Espírito Santo uma série de decretos e leis que garantem o desenvolvimento da educação do campo. Hoje você tem na Constituição Federal, você tem na LDB, você tem hoje nas diretrizes operacionais de educação do campo, foi já aprovada a nível nacional, e em cada estado agora está passando o processo de aprovação. Aqui no Espírito Santo também, eu faço parte do Comitê Estadual de Educação do Campo e já as diretrizes operacionais para a educação do campo já estão elaboradas, está faltando agora serem aprovadas pelo secretário, acho que do Estadual de Educação, mas está em processo, né? Então, são conquistas e temos também amparo hoje na legislação para desenvolver os projetos de educação do campo. Lá em Brasília tem o programa Pronacampo, não sei se alguém já ouviu falar, Pronacampo, municípios, programa de educação do campo, que prevê recursos para infraestrutura, recursos para capacitação de professores, e é um programa que está aprovado lá. E outras legislações estaduais, municipais, que permitem, que dão apoio ao desenvolvimento da educação do campo. Vamos em frente? Aí vai passando, vamos ver onde vamos chegar. Então, aí a gente quer colocar algumas coisas assim. Enquanto a educação do campo tem algumas bandeiras, algumas questões que a gente precisa enfrentar, que precisa desenvolver para garantir ao homem do campo o direito de ter uma educação própria apropriada. E aí então você tem que garantir o acesso, a permanência e a qualidade social da educação. No fechamento, a gente acha a ideia de que temos que lutar para que salve algumas exceções, mas quando nós pudermos manter uma escolinha lá no campo, vale a pena. Porque eu tenho experiência assim, quando sai a escola, sai mais coisa junto com a escola. A escola, ela faz parte da vida da comunidade. É a igreja, é o campo. Eu não vejo a comunidade assim. Quando vejo uma comunidade que não tem o campo, que não tem a igreja, que não tem a escola, que não tem o boteco, também tem um boteco, né? Falta alguma coisa aí. Então a escola desempenha um papel importante. O boteco para os homens, né? Final de tarde lá, jogar barato, tomar cerveja, as mulheres ficam bravas depois, né? Chega em casa meio. Mas faz parte.
e o campo, os mais jovens, a igreja, e a escola tem um papel. Então, na medida do possível, manter a escola. Se for nuclear, que seja dentro do próprio campo. Nunca evitar ao máximo de que seja do campo para a cidade. Fecha uma escola lá, vem para a cidade. Pode ser que lá, eu derroco lá no campo mesmo, né? De uma comunidade para outra. Agora, para manter o homem no campo. Trazer uma para a cidade, você deixa de produzir mais problemas para a cidade, mais problemas sociais, enfim. E o homem perde a sua raiz. Pergunta ao agricultor se ele quer sair da vida dele lá no campo. Ele sai só quando tiver outro jeito. Não é verdade? E eu queria fazer uma reflexão sobre a fala do Ricardo, que o rural, o velho rural, não é todo ruim, não. Não é verdade? Você tem muita coisa no campo do antigo que ainda precisa preservar. A arquitetura, a história. Como nós entendemos a educação como esse resgate todo, nós vamos perceber que a história também é fundamental na educação. A cultura nós não produzimos de uma hora para outra, não. Se hoje nós temos um alimento que nós comemos, ele vem de muitos anos. Nós temos alimentos que nós fazemos aqui nas nossas casas, que eles vieram da Itália, os nossos imigrantes, ou vieram da África, ou vieram da Alemanha. Não se inventa uma cultura, um hábito, um costume. Ele não se produz de um dia para o outro, no Natal, primeiro do ano, não. Leva séculos, e nós não podemos destruir isso de uma tacada assim, não. Então, educação precisa também trabalhar isso. Porque as pessoas se unem também em todos os seus costumes, a sua história. Então, cuidar, aí oferta educação infantil, defende que também precisam pensar isso, no campo, expansão da matrícula do REJA, é outra coisa que está um pouco parada por aí, precisamos incentivar isso, transporte escolar, infraestrutura das escolas, alimentação escolar, escolas comunitárias, né, com a pedagogia da alternância, educadores comunitários, aqueles educadores que são comprometidos com o campo, porque eu tive professor que não conhecia a realidade do campo, e todo o discurso dele era da cidade. Falar, pelo amor de Deus, rapaz, chega. Eu sou aqui da roça. Não é? E isso é problema. Quando você tem um professor que, roça, meu Deus, uma vaca, não quer isso. Não, você tem que ter professores que se identificam com o campo, que gostam do campo, que acreditam no campo. Ponto. E estão preparados para trabalhar com o homem do campo. Respeitar o homem do campo é fundamental no processo educativo. Não há discurso. Bom, e aí vão outras coisas, né? Currículos específicos, isso que graças a Deus nós já temos. Como você imagina, no passado você tinha o mesmo currículo, né? A professora lá numa escolinha, lá no meio, no espaço do campo, pediu ao aluno para fazer uma redação de uma praça, né? Ou de um chafariz. Mas por que não pede para fazer de uma lavoura de café? De um pé de mexerico? Hein? Mas isso não era por acaso, não, gente. Isso tinha um interesse. A educação ela sempre foi. Você sabe que a educação é que move um pouco produz cultura produz desenvolvimento. Vamos em frente? E aí vem outras coisas mais, aí vem a importância de investir para professores que atuam nas escolas do campo. Eles precisam passar um processo de formação boa, para entender a realidade do campo, para conhecer a realidade do campo, de que campo que nós estamos falando. É o campo da fantasia, é o campo do sonho, é o campo de passar final de semana, que também tem isso, ou é o campo de viver? Esse é o campo. Relação orgânica com a comunidade. A escola tem que estar integrada, a escola não pode ser isolada, ela tem que fazer parte da comunidade, ela tem que participar das discussões, de todas as atividades. Essa escola que se interrelaciona com diferentes segmentos da sociedade. Daí de todas as culturas, daí de toda a educação. Nós estamos percebendo que o professor ele deve ser um animador do processo de aprendizagem. O aluno era um funil e recebia os conhecimentos, não era assim?
e o professor jogava lá. Esse conceito nós estamos achando que não é mais assim. Educação se faz compartilhando. Professor com aluno, aluno com aluno, professor com professor, com os pais, isso que é educação. Aí vem a riqueza da... Né? Ok? Estou terminando, eu acho, hein? Foi grande esse negócio. Passa, por favor. Aí é o Comitê Estadual de Educação, quem faz parte desse comitê, eu também sou membro do comitê, representando o MEC, os passos que são interessantes, e aí eu não poderia deixar de dizer, importante, nós vamos ter um seminário em Piúma sobre a educação do campo, nós vamos convidar os municípios do sul todo, e nós estamos querendo estimular o município a começar a pensar em educação do campo, os prefeitos, secretários municipais de educação, porque é bom que tenha em cada município, além do Comitê Estadual da Educação do Campo, que tenha em cada município algum grupo, pequeno aí, secretário, ou um comitêzinho municipal, ou 2, 3 municípios, que começa a discutir a educação do campo, começa a pensar a educação do campo, se apropriar dessa filosofia, digamos, da educação do campo. A gente tem que conceber um pouquinho a educação do campo. A educação rural tem diferença da educação do campo. Nós não podemos ter mais escola no campo que pensa urbano, que trabalha a visão urbana. Nós estamos matando o homem do campo. Não podemos matar o homem do campo não, que você sabe o que acontece, né? Nós vamos morrer todos de fome. Vamos defender o homem do campo, porque ele sempre apanhou a história, né? Hein? Ou não? Agora temos mais recursos, como o Ricardo falou, mas foi dura a história, hein? A lei de Egito tinha que carregar café nas costas e muita coisa mais, nós temos tudo isso, não foi? Bom, vamos à frente. Bom, aí no plano de... um dos elementos que caracteriza a educação do campo e a pedagogia alternância é que você não pode trabalhar com os alunos um conteúdo de uma disciplina, sem antes conhecer a realidade. Se nós vamos estudar a cultura do café, nós vamos começar, eu chego aqui, eu sou o professor, olha, começo a escrever no quadro os conceitos de variedade, de que mais aí? Adubação, passamento. Primeiro vamos ver o que está acontecendo em casa. Como é que você está cultivando o café? Como é que seu pai cultivava? Quais eram as variedades que ele cultivava? E hoje? E aí a gente começa daí a estudar. Isso é partir da realidade. Trazer a experiência da família para dentro do processo de educação. Vamos em frente? E o plano de estudo é o elemento para fazer isso. E aí, quem quer ler essa frase? É preciso criar pessoas que se atrevam a sair das trilhas aprendidas, com coragem de explorar novos caminhos, pois a ciência constitui-se pela ousadia dos que sonham, e o conhecimento é a aventura pelo desconhecido em busca da terra sonhada. Rubem Alves. Bonito, não é? Então, acho que é isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu trabalho há quase 40 anos nesse projeto de educação do campo. Comecei como aluno, imagina, lá em 70, e agora todo mundo vai saber a minha idade. 71, comecei como aluno, né? E aí, depois dos meus estudos, aí fui educador da Escola Família por muito tempo, também coordenei a nível nacional o projeto. Hoje o Brasil tem quase 300 escolas com a pedagogia alternância. O MEPS hoje ele tem 18 escolas no Espírito Santo. A primeira foi lá no município de Riacheiro, aqui em Mimoso, na Temuma, Castelo, onde mais? Falando Cachoeiro e por aí afora, Norte, região serrana, muitos municípios. Projeto simples, mas que se insere no contexto da comunidade, né? Nosso amigo conhece, com certeza. Tem muitos jovens hoje que passaram pela Escola Família, que são líderes de movimentos e organizações sociais, são presidentes de cooperativas, são secretários municipais, prefeitos. Então, o que a gente percebe é que esse trabalho do MEPS, ao longo de quase 50 anos, produziu muita liderança, muitos agricultores hoje bem-sucedidos no campo, muitas famílias que pensavam em sair do campo
desistiram de sair quando os filhos começaram a estar na escola. Eu fui aluno, eu fui professor de uma família que aconteceu isso, da Dalva, Amigões, né? O filho mais velho veio estudar na escola e o pai já estava se preparando para vender os 2 alqueires de terra dele para ir para Vitória, para trabalhar lá na Tubarão, lá na guerra, CST, né? CST. Ele chegou na escola, descobriu que poderia fazer tanta coisa, começou com um viveiro de café, daí um pouco, e aí hoje a família toda está lá no interior de Goiânia, né? Então a gente se alegra com isso. E foi isso que me motivou a ficar tanto tempo também trabalhando, porque a gente... E aí eu chamo a atenção para os senhores de que esse rural novo que nós queremos construir, ele só se constrói e só vai ser levado adiante se nós tivermos pessoas preparadas no campo, motivadas para ficar no campo. Senão, acontece o quê se não fizermos isso? Vem pessoas produzindo no campo que não tem vínculo com a terra, que não vive na terra, vive em São Paulo. Mato Grosso do Sul tem muitos casos assim, vai de avião. Eu tenho um cunhado que ele disse que o patrão dele, uma vez por ano vai lá, né? Uma vez por ano. Quando chega ele tem helicóptero, então, baixa lá. Não vive. Então, aí nós temos muitos pequenos agricultores no campo, muitos, né? E nós temos que dar uma atenção especial, porque senão vão desanimando, aí vem políticas públicas que precisam ser trabalhadas e existem já algumas, mas a educação tem um papel fundamental. O conhecimento, eu sempre falo assim, que prejuízo que nós tivemos na história de formar jovens competentes do meio rural e eles saem. Eu digo que não sai o jovem do campo, sai conhecimento do campo. O mundo todo está à procura de conhecimento, de bom cérebro, de boas cabeças. Aí você forma um jovem bom ficar no campo e vai na cidade, está no comércio, está no campo. Hein? Então, fica essa reflexão para nós. Eu queria, vou passar depois, acho que termino, dizendo que nós do MEC estamos à disposição do Comitê Estadual também, para colaborar com os municípios que querem pensar projetos na educação do campo, nossa escola do campo, a pedagogia da governança. Então, à disposição. Acho que essa é a minha reflexão, para a gente ter esse espaço rural, esse campo que a gente sonha, que a gente quer, que a gente deseja para os nossos agricultores. E dizer que o campo é o lugar, tem que começar a pensar que é um lugar de se viver, antes de produzir. Um lugar para a gente viver bem. Né? Tá bom?